Bíblia diz, no livro de Números, capítulo 1, verso 54, o seguinte: E o povo fez tudo como o Senhor havia ordenado. O livro de Números foi um livro escrito por Moisés para descrever como se deu a caminhada do povo de Israel pelo deserto. E existem, é certo que de maneira simbólica, muitas semelhanças entre aquilo que está descrito neste livro e aquilo que acontece conosco na nossa vida espiritual. O povo de Israel era escravo ali no Egito, assim como nós éramos escravos do pecado. Percebendo a dura situação daquele povo e a necessidade de uma libertação daquela situação, Deus envia um homem que providencia o livramento e a salvação. Naquele caso foi Moisés, para o nosso caso é Jesus. E aí logo no começo da caminhada, o povo de Israel precisou passar pelo Mar Vermelho, que foi um marco, que foi exatamente um divisor de águas, algo que fez uma diferença muito grande entre o antes e o depois. Na nossa vida espiritual, a travessia do Mar Vermelho pode ser simbolizado como o novo nascimento, ou quem sabe até como o batismo, a passagem pelas águas, o evento que marca o antes e o depois. A partir de então, o povo começa a sua caminhada pelo deserto, caminhada esta cheia de desafios, com a necessidade de se enfrentar e vencer inimigos, com provações, com testes de fé e com crescimento também. Exatamente da mesma forma como ocorre na nossa vida espiritual. Esta caminhada, ela não é perdida, solta, mas é uma caminhada que tem um alvo, que tem um objetivo, que tem um destino, a terra prometida. Nós também estamos caminhando aqui na nossa vida, indo para a terra prometida, indo para o céu, indo para a Canaã celestial. E quando o povo de Israel chega pertinho ali já da terra prometida, eles precisam atravessar o Rio Jordão, que é o último desafio, até que os seus pés pudessem ser colocados finalmente na terra prometida. E nós podemos comparar na nossa vida como se fosse a morte. E ao atravessarmos a morte, ao passarmos por ela, colocaremos os nossos pés finalmente na terra prometida. Mas existem algumas coisas nesse texto que nós lemos que me chamam a atenção e que eu gostaria de compartilhar com você. A primeira delas é a frase em si mesma. A frase que diz que o povo teve o cuidado de fazer tudo conforme o Senhor havia mandado. Eu sei que nós muitas vezes nos propomos a isso, nos colocamos diante de Deus e desejamos fazer tudo exatamente como Ele nos manda, porque nós bem sabemos a visão que Deus tem de todas as coisas, os pensamentos e os planos dele, que são maiores e melhores do que os nossos, e a certeza de que quando seguimos os passos do Senhor, nós somos felizes e bem-sucedidos. Portanto, é muito importante fazer tudo o que o Senhor nos ordenar. Mas o que me chama a atenção também neste texto é a posição, a localização em que esta frase está. Ela está exatamente no último versículo daquele capítulo. Aliás, isso acontece nos últimos versículos dos 4 primeiros capítulos do livro de Números. É importante nós chegarmos ao final de um capítulo, de uma etapa em nossa vida, podendo dizer que nós fizemos tudo o que o Senhor nos mandou. Porque muitas vezes nós afirmamos que faremos, que iremos, que seremos o que Deus quiser, mas muitas vezes no começar do desafio, ao se desenrolar ainda inicialmente a caminhada, nós desistimos, falhamos, paramos. Mais importante do que dizer no começo de um capítulo que nós iremos fazer tudo o que o Senhor nos mandar, é viver de tal forma que no final de capítulos em nossa vida possamos dizer que fizemos tudo como o Senhor ordenou. Assumir o compromisso de fazer tudo como Deus manda é importante. Mas melhor do que isso, é poder no final dizer que fizemos tudo como o Senhor mandou. Que possamos aceitar esse desafio e que Deus possa nos ajudar a fazer a vontade dele em nossa vida.